Olá pessoal, tudo bem? Bom, aqui eu de volta, professor Windes Brazão Ferreira, PhD. Ah, professora, mudou, antes você falava professora doutora. Pois é, eu tenho um vídeo que fala sobre o que significa PhD, Doctor of Philosophy. Dá uma pescadinha lá e dá uma olhada. Bem, hoje nós vamos falar aqui no canal Science, que é o canal que trata da pós-graduação sem medo de dizer a verdade. Nós vamos tratar de um tema muito importante para muita gente, que é o seguinte: será que eu tenho um currículo que dá para concorrer a uma vaga na pós-graduação? Eu acho que meu currículo é ruim, ou então eu tenho uma idade muito avançada, 60 anos, será que eu devo concorrer à pós-graduação? Então fique ligado, porque hoje a gente vai olhar exatamente para esse tema, ok? Pessoal, estou aqui de volta então para tratar do currículo novamente. Então, tem um currículo ruim? O que significa isso? Significa falta de publicação, significa impossibilidade de colocar no Lattes alguma coisa que você não tenha realizado, ou porque você trabalhou muito tempo na sua vida, ou porque você não sabia como fazer e acabou passando batido, vamos dizer assim. Então, isso significa que você não pode concorrer a uma vaga na pós-graduação? De jeito nenhum. Na verdade, você tem que lembrar elementos chaves nesse processo de seleção. Não é somente o currículo que conta pontos. Você tem pelo menos 4 etapas no processo de seleção, mais o edital, que eu vou considerar aqui como uma etapa. Mas antes de falar dessas 5 etapas, vamos pensar no seguinte: existe aqui um elemento chave que é o seguinte, é a relação entre inseguranças, incertezas, dúvidas versus autoconfiança e determinação. Se você está em dúvida e tem incertezas a respeito das suas competências, das suas qualificações, você daí não vai ter a autoconfiança necessária para ser determinado no processo de seleção. Eu fiz um vídeo que tratava exatamente sobre isso. É vídeo 3, uma dica 3. Você tem perfil para pós-graduação? E eu mostro naquele vídeo que todas as pessoas têm perfil. E o currículo Lattes, no caso, né, das universidades federais, não é o elemento principal. O elemento principal é o equilíbrio, o balanço que você vai gerar como resultado final a partir dessas 5 etapas que eu mencionei. Então, vamos falar dessa etapa. Primeiro, o edital. Você tem que ficar ligado. Saiu o edital, você tem que saber naquela universidade do seu interesse ou naquele programa de pós-graduação do seu interesse, você tem que saber quando que eles publicam o edital. É em agosto, é em setembro, é em outubro, enfim, você tem que estar com tudo engatilhado para quando o edital sair, você imediatamente ir lá e fazer sua inscrição e receber os dados do edital para você ter mais tempo de preparação. Segundo, você tem que fazer um projeto de pesquisa. Claro que você vai fazer o projeto muito antes do edital, porque o projeto de pesquisa não depende do edital, mas depende do conhecimento que você adquiriu, gastando um tempo olhando nos websites das universidades e dos programas de pós-graduação com relação aos quais você tem interesse. Então, você vai lá e vai fuçar
Qual é a linha de pesquisa que te interessa? Qual é a área de conhecimento que te interessa? Quem são os professores e professoras? Que tipo de pesquisa que esses profissionais desenvolvem? Como elas estão correlacionadas ou não à sua área de interesse? E escrever um projeto de pesquisa que está em sintonia com o programa de pós-graduação. E é claro que no seu projeto de pesquisa você vai ter que citar trabalhos produzidos, né, citações mesmo, produzidas pelo professor que você quer que seja o seu orientador ou a sua orientadora, ok? Bom, então, um projeto bem feito. Saiu o edital, você já começa pega a bibliografia que está lá, às vezes você tem acesso antes, mas geralmente aqui na inscrição, você pega a bibliografia e vai atrás. Vai começar a se preparar para a prova escrita. Ou seja, gente, cá entre nós, infelizmente, nós vivemos num país em que as pessoas leem muito pouco e escrevem menos ainda. Então, o que acontece é que as provas, elas não têm a qualidade que se espera que se tenha para uma seleção de uma pós-graduação. Então, esta é uma área fundamental. Você precisa investir na sua escrita elaborada, com qualidade de português, com uma letra boa. Não adianta você ter conteúdo, conhecimento, escrever bem, se a sua letra é horrorosa e inelegível. Por quê? Porque um examinador da banca não vai conseguir entender o que você está dizendo, tá certo? Então, você tem que assegurar que você vai se preparar para fazer uma prova excelente. Isso, com certeza, já te coloca acima da média das pessoas que concorrem a uma vaga no programa de pós-graduação. Então, edital, projeto, prova escrita, prova oral, prova entrevista. Então, a entrevista é chave. Se você é tímido, se você tem dificuldade de articular as ideias, se você fica muito inseguro, você vai ter que se preparar com alguém. Vá procurar alguém que faz hipnose, vai procurar alguém, uma psicóloga que vai te ajudar a trabalhar esse sentimento de insegurança. Se você falar bem, maravilha, mas tem que tomar cuidado, porque você pode falar muito também, né? E perder o foco da pergunta. Então, você tem que ser objetivo, claro, sucinto e dizer o que tem que ser dito. E claro que na entrevista você tem que mostrar um super domínio do seu projeto. Seu projeto tem que estar na ponta da língua. Eu gostava muito de fazer uma brincadeira com os meus estudantes, que era dizer assim, qual é o seu objeto de estudo? Os meus mestrandos e orientandos e orientandas. Qual é o seu objeto de estudo? Porque a pessoa tem que saber na ponta da língua. Então, o seu projeto tem que estar aqui, ó, na sua cabeça. O último elemento, passando, né, é o seu currículo. Então, o seu currículo não é bom, mas se você for bom nas outras, ou boa nas outras etapas, você vai criar um equilíbrio e vai balancear os seus pontos finais e a chance de você entrar aumenta de uma forma significativa. Para você conseguir esse processo, você tem que ter alguns elementos chaves claros na sua cabeça. Tempo é um deles, você tem que alocar tempo para estudar. Finais de semana são muito bons, porque você não vai estar ocupado com outras coisas, como por exemplo, se você trabalha. Então, use sábado, domingo e segunda-feira e terça-feira, que são dias que vocês estão menos cansados e cansadas, principalmente para aqueles que trabalham, porque ele vai te permitir mais energia para estudar. Estude pelo menos 5, 6 horas por final de semana. E o resto do tempo você faz as coisas que te dão prazer. Curta, namore, vá passear, vá para balada, vá visitar seus familiares, seus pais, seus amigos, enfim. Mas você tem que ter disciplina. Final de semana, segunda e terça, são dias para sentar e estudar. Ou seja, se preparar para a prova, estudar para escrever um bom projeto, estudar a bibliografia da prova e por aí vai. Sem tempo e sem
disciplina, você realmente tem muitas dificuldades para poder ser aprovado numa pós-graduação. E o planejamento. O planejamento é chave. Você vai ter que organizar no tempo que você tem, e eu diria em torno de 1 ano, para você poder ter tempo de fazer um projeto de qualidade que vai ser revisto por outras pessoas e que vai ganhar qualidade no processo. Porque você tem que se lembrar que a concorrência hoje para os cursos de pós-graduação é bastante alta. São muitas pessoas concorrendo para poucas vagas. Então, você tem que trabalhar com esse prazo longo. Eu conheço muitos estudantes que chegam para mim de professora um mês antes da publicação do edital. Ou já dentro da publicação do edital, eu estou escrevendo um projeto e vou concorrer. As chances diminuem significativamente, mesmo se você tiver um currículo maravilhoso, porque o currículo sozinho não te aprova, ok? Bom, eu queria dizer que estudar, ler artigo é fundamental. O Thiago Severino me escreveu essa semana, ele é um estudante da graduação ainda e tem muito interesse em fazer pós-graduação e se tornar professor universitário. Então, ele perguntou, professora, eu devo começar a construir meu currículo agora? Eu disse, sim, com certeza. Vá procurar programas como o do PIBIC, que é um programa de iniciação científica, que muitas vezes tem bolsa. Se não tiver bolsa suficiente, você pode se juntar a um grupo do PIBIC, ou do PIBID, ou do PROBEX, através de trabalho voluntário, sem problema nenhum. E você ganha a certificação do mesmo jeito. Então, participe de todos os eventos que acontecerem na sua universidade. Não perca a chance de se engajar sempre nesse universo da ciência, porque senão você não consegue construir o seu currículo ao longo do seu curso de graduação. Uma dúvida, mas e se eu tiver 60 anos? Eu tenho chance? Claro que tem. Você tem uma história profissional. Claro que você não vai fazer um projeto que não tem nada a ver com a sua vida profissional e com todas as competências que você adquiriu. Aí você vai desenvolver algum projeto na sua área de qualidade e vai balancear, vai equilibrar os resultados dos pontos que você vai obter nas fases de seleção. E para finalizar, eu queria lembrar que existe um elemento chave que é a prova de línguas. Então, se prepare para a prova de proficiência, porque muitas vezes ela é eliminatória. Então, não faz a menor diferença a qualidade do seu trabalho. Você acredita? Muitas universidades eliminam os estudantes que estão concorrendo a uma vaga para pós-graduação de cara. É a primeira prova. Então, você tem que se preparar e assegurar que você faz uma prova de proficiência adequada, né, de um nível bom, ok? Bom, eu paro por aqui, quero lembrar para você, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe com seus colegas, e se você é professor ou professor universitário que começa agora a trabalhar com metodologia da pesquisa, com o universo da ciência, com trabalho científico, não se esqueça de participar do canal, porque aqui a gente também trabalha as questões que são relevantes para a sua qualificação enquanto docente, ok? Eu paro por aqui, na próxima semana tem mais. Namastê e até breve.